Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava voltando da firma, tinha ido almoçar e acabei topando com uma pessoa que eu já não via há muito tempo. Olha, na hora, nem acreditei. Acho que nem ele acreditou. A gente ficou se olhando, assim, os dois muito surpresos, durante um tempo, até que ele se manifestou. Sabe aquela coisa de você ficar de um jeito que não consegue nem falar? Aquela surpresa pelo... Nanda, meu Deus, quanto tempo! Olha, eu fiquei muda de tão forte que foi o baque. Acho que já fazia mais de 6 anos que a gente não se via. Tínhamos sido colegas de serviço durante alguns meses naquele período. Mais do que isso, tivemos um breve envolvimento. Quer dizer, breve, mas intenso. Apesar de ter sido curto, foi tempo suficiente para eu me apaixonar. Infelizmente, ele acabou saindo da empresa e depois de algum tempo, simplesmente perdemos o contato um com o outro. Olha, na época, eu fiquei bem mal. Estava apaixonado. Nem mesmo por telefone eu consegui conversar com ele depois. Olha, eu fiquei pensando tanta coisa ruim. Que ele tivesse, não sei, até se acidentado ou acontecendo alguma coisa grave. Mas aí o tempo foi passando e foi recolocando tudo no seu devido lugar. Até que 6 anos depois, eis que o destino nos colocava no caminho um do outro de novo. Olha, eu fiquei olhando para ele e não conseguia acreditar. A gente conversou um pouco, aí ele deu uma olhada assim no relógio e perguntou se eu estava com algum tempo, se eu não aceitava tomar um café com ele ali do lado, se a gente poderia conversar mais um pouco. Ainda faltavam 20 minutos para terminar o meu horário de almoço, então acabei aceitando. Olha, passou um filme na minha cabeça. Lembrei de quando a gente se conheceu. Eu já trabalhava ali na empresa quando ele foi contratado e mexeu comigo desde o primeiro instante. Seu jeito de olhar, o seu sorriso bonito, foi um conjunto de coisas que me enfeitiçou. Ele trabalhou ali por 3 meses apenas, tempo que durou seu período de experiência, até que no fim, infelizmente, foi dispensado. Só que nesse pouco tempo, a gente se apaixonou e vivemos a paixão mais intensa de que eu tenho lembrança em toda a minha vida. Olha, eu nunca tinha me entregado a alguém como aconteceu com ele. Depois que ele foi dispensado, a gente se viu mais 3 ou 4 vezes, até que ele simplesmente evaporou. Todas as mensagens que eu mandava através do celular não eram entregues e todas as chamadas não eram completadas, como se o aparelho estivesse desligado. Sofri um monte, mas sofri muito. Apesar de tudo ter acontecido assim, num período tão breve de tempo, deixou marca profunda. E tudo entre nós foi tão intenso que mesmo 6 anos depois, eu lembrava com detalhe. E agora estávamos nós dois ali de novo, cara a cara. Naturalmente que eu que sabia o que tinha acontecido, por que ele tinha sumido daquele jeito. E ele explicou. Nossa, nem te conto nada. Pensa numa maré de azar que eu passei. Fui assaltado, levaram o meu telefone, não tinha mais como entrar em contato com você. Sabe, aconteceu assim uma coisa atrás da outra, assim. Tá, mas por que você não me procurou lá na firma? Você sabia onde me achar, né? Pensei tanta coisa ruim naquela época, que pudesse ter te acontecido algum mal, você ficado doente, ou quem sabe até coisa pior. Pois é, eu até pensei nisso, mas aí o meu cunhado me arranjou um serviço lá em Ponta Grossa
eu acabei indo embora para lá. Aí já viu, né? Mas e você? Me conta. O que você anda fazendo da vida? Casou? Tá sozinho? Olha, antes de responder, eu fiquei ali pensativo. Puxa vida, ele podia ter me procurado na empresa, mesmo tendo sido assaltado, como ele me contou, perdido o celular. Se ele soubesse o quanto eu tinha sofrido com aquele sumiço. Quer dizer, quando a gente quer encontrar outra pessoa, a gente encontra. Mas, enfim, isso já fazia tanto tempo também, né? Agora era tarde para se queixar de alguma coisa. Falei que estava tudo bem, trabalhando em outro lugar e que estava sozinho. Não tinha me envolvido seriamente com mais ninguém depois dele. Tive apenas 2 ou 3 namorinhos casuais, coisas sem importância. Ele sorriu, falou que também estava sozinho e ainda acrescentou: a gente podia combinar de se encontrar de novo, né? Você me passa teu número? Depois disso ainda conversamos mais um pouco, até que tivemos de nos despedir. Eu tinha de voltar ao trabalho. Ele falou que tinha sido muito bom me rever, que não queria mais perder o contato. E a gente ficou de se comunicar. A grande verdade é que voltei à empresa me sentindo meio fora do ar, ainda sem acreditar naquele reencontro. Era algo que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Bom, pelo menos ele tinha me dado uma explicação para aquele sumiço, para aquele afastamento. Embora, repito, quando a gente quer encontrar outra pessoa, nem aquilo que ele me contou que aconteceu com ele poderia impedir. Mas, enfim, volta e meia, a gente mandava alguma coisa pro outro. Até que um sábado, depois do meio-dia, marcamos um encontro. Acho que não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Não resisti quando ele se aproximou e trocamos um beijo apaixonado. No fim, ainda acabamos matando a saudade por completo, porque ele não ficou naquele beijo. Me convidou para ir a um lugar mais discreto e a gente acabou numa suíte de motel. Olha, foi tão bom. Não posso dizer que não foi. E no fim, parece que, sei lá, a gente não se via há 2 semanas e não há 6 anos. Parece que aquele sentimento, aquela fome, aquela paixão que eu pensava ter morrido, estava só adormecida, só esperando pelo momento de despertar. Fizemos amor como nos tempos de antigamente, quando eu vivia com o coração cheio de sonhos, quando eu acreditava que talvez a gente ficasse junto para sempre. Depois disso a gente passou a se falar e sempre que era possível, também a se encontrar. E a cada dia, aquele sentimento do passado ia voltando, tomando mais e mais conta de mim. Olha, chegou num ponto que eu botei na cabeça que dessa vez não ia perdê-lo. Não ia deixar escapar das minhas mãos como tinha acontecido 6 anos antes. Lembro que um dia a gente se encontrou e entre uma coisa e outra eu falei: o pessoal lá de casa quer te conhecer, Estevão. Todo mundo está sabendo que eu estou namorando, né? E estão me cobrando te levar lá para conhecer, para conversar com o pessoal. Ele não ficou à vontade quando eu fiz esse convite, mas não falou nada. Achei até esquisito. Enfim, volta e meia, eu voltava a carga no assunto. Mas sabe quando a pessoa escorrega? Ele sempre dava um jeito de mudar de assunto. Ou então, só falava assim, daquele jeito: vamos ver. Ou então, sim, a gente pode marcar. Repito, ele agia assim de um modo como se não quisesse ir até a minha casa. Teve um domingo, inclusive, que a mãe caprichou no almoço, pediu que eu ligasse para ele
o convidasse, mas ele inventou uma desculpa para não ir almoçar com a gente. Até que um dia, vendo que ele continuava escorregadio, eu o cobrei abertamente e, pro meu espanto, ele respondeu assim com todas as letras. Olha, se desculpa, tá, Nanda, mas não tô afim de conhecer ninguém. Nossa, Estevão, por que isso? É minha família. O pessoal quer te conhecer. Ele continuou me olhando, bem sério, depois suspirou, como se, não sei, aquele assunto o incomodasse. Até que franziu a testa. Olha, Nanda, a gente precisa ter uma conversa muito séria, viu? Tem coisas sobre mim, sobre a minha vida, que você não sabe, que eu não te contei. Que coisas, Estevão? Você tá me assustando. Ele ainda ficou me olhando durante algum tempo, como se estivesse criando coragem para me contar. Até que, olha, antes mesmo de lhe dizer alguma coisa, eu não sou boba, né? Já tinha passado pela minha cabeça que ele podia não estar livre do jeito que tinha falado. E de ter uma namorada, quem sabe até uma esposa. Porque a gente sabe que os homens agem assim. Então dizer que não tinha passado pela minha mente essa possibilidade seria mentira. Mas sabe, a gente sempre pensa que não, né? Ele perguntou: você falou pro teu pessoal que a gente tá namorando? Falei. Por que não podia? Sabe o que é? A verdade é que eu não posso assumir compromisso nenhum com você. Não pode? Como assim não pode? Nanda, a gente nunca conversou sobre namoro. Você que botou na cabeça que a gente tá namorando. Mas é verdade que a gente tá saindo. Tá curtindo ali o momento. Eu não posso assumir nada. Você me desculpe. Eu sou casado. Inclusive tenho 2 filhos. Um menino e uma menina. Você só pode estar brincando comigo. Estevão, você está brincando? É claro que eu não estou brincando. Ia brincar com um assunto sério? Tá, mas se você não está brincando agora, estava brincando antes. Você falou que estava sozinho. Ele só balançou a cabeça contrariado. Eu fiquei ali diante dele, tentando assimilar o que ele tinha falado. Aquilo não fazia sentido. Como assim? Casado, 2 filhos? Por que tinha escondido aquilo de mim? Por que não tinha falado antes? Naquele dia, quando a gente se reencontrou. Não consegui conter as lágrimas. Eu comecei a chorar. Perguntei por que ele tinha feito aquilo comigo. Ah, sei lá, eu não imaginei que o nosso lance fosse chegar nesse ponto, né? Desculpa, mas tenta pelo menos me entender. Pensei que você gostasse de mim. Eu gosto. Só que eu acho que você confundiu as coisas. Se você quiser continuar levando o nosso romance assim, pra mim tudo bem. Agora, mais do que isso, desculpa, eu não posso abandonar minha família. Aí eu quis saber da história toda. Quando que ele tinha conhecido essa mulher, qual a idade dos seus filhos, e pro meu espanto ele jogou a pá de cal. Já faz uns 10 anos que eu tô casado, mano. Meu filho mais velho já tem 9. Sério, mas... Meu Deus, você já era casado quando a gente se conheceu lá na firma. Dessa vez ele não respondeu. Agora, precisar? Claro que não. Bom, bastava o jeito como ele me olhou. A gente ficou em silêncio ali durante um tempão. Eu tentando assimilar o que ele tinha me contado. O coração arrebentando de tanta tristeza. Imagina. Por isso ele tinha sumido. Era casado. Não tinha ido trabalhar em Ponta Grossa coisa nenhuma.
isso que ele nunca mais me procurou. Tinha mulher, já tinha filho. Olha, eu fiquei tão devastada. A uma certa altura, ele me perguntou: e aí, Nanda, como que a gente fica? Se você não quiser mais me ver, eu vou entender, viu? Não falei nada. Até porque ainda estava chocada. Ele acrescentou: pensa, Nanda, a gente pode continuar se vendo. Pode deixar tudo como está, mas sem compromisso. O que você acha? Tá bom para você assim? Ele ainda perguntava o que eu achava. Eu ali com o coração cheio de sonhos, de planos, apaixonada, querendo uma vida plena, de felicidade, do seu lado. E ele me passando aquela rasteira, sem dó, me tratando como se eu fosse uma idiota, uma estúpida, que na verdade eu era mesmo. Olha, não foi fácil. Mas tomei a única decisão que me cabia: me afastar. Até porque jamais aceitaria ser a outra na vida de um homem. Principalmente porque ele deixou bem claro que não tinha intenção nenhuma de se separar dela. Bom, pelo menos ele não tentou me enrolar, como muitos homens fazem, né? A gente sabe. Fica dizendo que vai deixar da mulher, que vai dar jeito da vida, não sei mais o quê. Quando, na verdade, a pessoa não quer separar coisa nenhuma. Pelo menos isso, né? Ele foi sincero, pelo menos nessa parte. Se bem que foi safado e canário do mesmo jeito, por nem ter me contado aquilo antes. Quer saber? Nem devia gostar de mim. Devia estar comigo só por sexo. Do contrário, não teria me dito todas aquelas coisas, assim como nem se estivesse importando comigo. Resolvi me retirar de cena. Terminei tudo e pedi que ele não me procurasse mais. E depois, como sempre, desabei no choro. Quase implodi de tanto chorar. Olha, a minha vida não foi fácil depois disso. Na verdade, nunca foi, mas o pior é que ele não parou de me procurar. Volta e meia mandava uma mensagem e também ficava me esperando na saída do serviço. E quando tá apaixonada, a gente é tão boba. Eu sentia falta desse homem. Saudade me maltratava. Até que numa dessas vezes, quando ele me procurou, eu acabei não resistindo e saindo com ele de novo. Mesmo sabendo que não devia. Aquilo só traria mais sofrimento ainda. Aceitei sair com ele de novo. E fomos direto para uma suíte de um motel. Depois, vendo que eu tinha baixado a guarda, ele começou a me procurar direto. Eu simplesmente não consegui dizer não. Resultado: na prática, me tornei sua amante. Inclusive lá em casa, todo mundo pensava que não estávamos mais juntos, até porque, depois que soube de tudo, eu acabei falando para todo mundo que a gente tinha terminado. Nos falávamos direto e, quando era possível, marcávamos encontros. Como era lá no começo. Pelo menos naqueles poucos momentos eu me sentia feliz. Só que eu sabia, né? Era uma falsa felicidade. Uma felicidade pela metade. E também não tinha aqueles mesmos sonhos de antes. Depois que engatamos esse caso, passei a viver um dia depois do outro. Tratei de aproveitar cada segundo que podia. Até que um dia marcamos um almoço juntos. Mas acabamos encontrando um primo dele no restaurante. Quer dizer, nós não o vimos. Eu, na verdade, nem o conhecia. Mas esse primo dele viu a gente ali na mesa. E pelas tantas, o Estevão foi ao banheiro. E foi nesse momento que esse rapaz se aproximou de mim. Se apresentou, disse que era primo do Estevão, que tinha acabado de ver a gente ali, e me fez aquela pergunta:
Mas me diga, vocês estão namorando? Devo ter empalidecido na mesma hora, né? O que eu ia dizer, meu Deus? Imagine, era primo do Estevão. Devia conhecer a esposa e os filhos dele, né? Sem pensar muito, falei que era só uma amiga. Depois acrescentei, assim, tentando aliviar a situação. Como que eu podia ser namorada dele? O Estevão me falou que é casado, tem filhos. Sabe, nessa hora, uma coisa esquisita aconteceu. Porque esse rapaz fez uma expressão assim que eu não entendi bem, de estranhamento. Depois falou: casado, filhos, Estevão? Tá brincando comigo, né? Ué, por quê? Meu primo nunca foi casado. E ver que eu sei, nunca teve filho. Imagine, ele mora com a mãe dele, a tia Elisa. Olha, eu não entendi nada. Não era casado? Como assim não morava com a mãe? Devia haver algum engano. Bem nessa hora, o Estevão voltou. E eu vi que ele ficou perturbado quando viu o primo ali do lado da mesa e conversando comigo. Eu notei que ele ficou esquisito. Os dois se cumprimentaram, conversaram um pouco, até que o primo dele falou aquilo. Escuta, Estevão, que história é essa que você falou aí pra moça que é casado e tem 2 filhos? De onde que você tirou isso, cara? Nessa hora percebi que o Estevão ficou mais perturbado ainda do que já estava. E eu continuei ali, olhando para eles. Até porque o Estevão não falou coisa com coisa. Aliás, desconversou, na cara dura. No fim, fomos embora. Só que eu não tirei aquilo da cabeça. Por que o primo dele tinha falado aquilo? À toa que não era, né? E se era alguma brincadeira, por que o Estevão não desmentiu? Comecei a cobrá-lo, a apertá-lo. Mas como sempre, ele era escorregadio. Não falava coisa com coisa. Por isso, eu comecei a investigar. Até que pouco tempo depois, acabei descobrindo uma coisa que me deixou de cara no chão. E como não ficaria, meu Deus? O absurdo dos absurdos. Ele tinha mentido para mim. Ele não era casado coisa nenhuma e também era mentira que tinha filho. E como seu primo tinha dito, morava com a mãe. Meu Deus, por que ele fez isso? Eu fiquei tão aturdida. Por que inventou uma coisa dessa? Normalmente é o contrário. Homem safado faz justamente o contrário. Para levar a mulher no bico, finge que é solteiro. Só que no caso dele, ele fingiu que era casado. Não precisei de muito tempo para chegar à conclusão do porquê que ele tinha feito aquilo. Mesmo sendo uma tola, uma idiota, uma estúpida do jeito que fui, até eu acabei entendendo tudo. Por que ele fez isso? Por quê? Para não assumir compromisso nenhum comigo. Para não se comprometer. Ele nunca teve esposa. Nunca teve filhos. E também não estava comprometido com ninguém. Não tinha namorada, não tinha ficante, morava com a mãe. Era só comigo que ele estava envolvido. E mesmo assim, inventou aquela mentira deslavada, só para não assumir nada importante, sério comigo. Meu Deus, dá para entender o que passou na cabeça desse homem
Meu Deus, por que uma pessoa age desse modo? Inventou aquela história idiota para se justificar que não podia. Nem na minha casa ele quis ir. Conhecer minha mãe, meus irmãos, nem isso. Aí como eu comecei a insistir, aí ele pensou, vou inventar uma mentira aqui para me livrar dessa coisa chata aí de ir na casa dela. Não dá para entender, até hoje não consegui entender o que se passa na cabeça desse homem. Eu digo isso porque é um absurdo o que aconteceu comigo. Mas não que eu não saiba o que aconteceu. Posso achar que é uma coisa fora da caixa, uma coisa completamente, sabe, um escândalo, uma pessoa ter esse tipo de pensamento. Mas saber, eu sei. Só que eu não consigo acreditar que alguém possa agir assim. Ele nunca me levou a sério. Nem no passado, nem agora. Falou que estava casado há 10 anos. Ou seja, aí eu pensei, quando a gente se envolveu ali aqueles 3 meses, quando ele foi trabalhar na empresa ali, por isso que ele se afastou depois. Porque ele era casado, já tinha um filho nessa época. Mentira! Não tinha filho coisa nenhuma. Nem 6 anos atrás, e muito menos agora. Nunca me levou a sério. Nunca me considerou uma pessoa humana. Alguém que tem sentimentos. Quando me procurava, só estava atrás de sexo mesmo. Enquanto eu o amava, fazia planos, coração cheio de sonhos, ele só queria se divertir um pouco. Era solteiro, sempre foi, e mentiu que era casado. Essa é nova no mercado. Tudo para não assumir um relacionamento sério comigo. Tudo para continuar me levando no bico. Tudo para continuar me fazendo de tolo. Para continuar apenas se aproveitando de mim.